Olá, eu sou o professor Guilherme e o nosso tema agora é a administração portuguesa do Brasil colonial. Tendo início a colonização efetiva, Portugal precisou criar uma estrutura administrativa mais complexa para dar conta da organização da economia colonial e da sociedade colonial como um todo. Lembrando que no período pré-colonial, o que existia eram apenas feitorias no nosso litoral. E esse regime de feitorias não tornaria possível a economia açucareira que Portugal dava início nesse momento, a partir de 1530. Portanto, um regime administrativo mais complexo era necessário. A primeira tentativa de Portugal foi com a instituição das capitanias hereditárias. Então, estabeleceu 14 territórios com linhas paralelas que cortavam o território colonial do nosso litoral até o limite de Tordesilhas e distribuiu para alguns membros da baixa nobreza portuguesa, transferindo a responsabilidade da colonização, do povoamento, dos investimentos a essas pessoas. Dois documentos marcavam essa concessão de terras. O primeiro é a Carta de Doação, que é o documento que concedia o território a um determinado donatário, e o outro documento era a Foral, um documento que continha todos os direitos e deveres de um donatário. Era dever dele povoar e investir na sua capitania, promover a colonização efetivamente. Caso contrário, a coroa poderia tirar esse território desse donatário, tomando de volta para a coroa. Era um direito do donatário, para promover a colonização, distribuir sesmarias, ou seja, grandes extensões de terra, latifúndios, para quem ele bem desejasse, ok? Bem como ele podia fundar vilas e cidades, cobrar impostos e outras funções, ok? O regime de capitanias inicialmente fracassou. Muitos donatários sofreram com a resistência indígena, com ataques estrangeiros e sem muitas possibilidades de se defender, possibilidades militares. Portanto, Portugal resolveu enviar para cá um representante direto do rei, chamado de governador-geral. Ele viria com tropas, funcionários, criando aqui uma estrutura burocrática mais efetiva e eficiente para auxiliar o desenvolvimento das capitanias. O governo geral, instituído em 1549, não substituiu o regime de capitanias, mas auxiliou no seu desenvolvimento, promovendo auxílio militar, bem como fiscalizando a ação dos donatários. Portanto, o governo geral nós podemos chamar de um poder central estabelecido pela coroa aqui no Brasil. Apesar de existir um poder central, ele não era totalmente centralizador, porque além desse governo central e das capitanias que nós já falamos, cada vila ou município no Brasil colonial possuía uma Câmara Municipal, que era uma instituição de governo local. Não confunda, caro estudante, as câmaras municipais atuais com essa Câmara Municipal do período colonial. O que nós temos hoje nas câmaras municipais é o exercício do poder legislativo de um município. E aqui, as câmaras municipais cuidavam de toda a administração e da manutenção da ordem de uma vila ou cidade. A Câmara Municipal cuidava dos calçamentos, das vias, das construções, de pontes, do abastecimento da cidade, bem como cuidava da ordem local. Geralmente, a cadeia funcionava no mesmo prédio da Câmara Municipal. Portanto, essa também era uma função da Câmara Municipal, diferente das câmaras municipais que nós temos hoje. Portanto, as câmaras municipais seriam o poder local. Quem exercia esse poder? Geralmente, os grandes latifundiários, os senhores de engenho, chamados de homens bons. Eram os homens ricos, poderosos, e que influenciam grande influência no local onde eles tinham suas terras. Esses senhores chegavam a ter uma atuação local mais intensa, por exemplo, que o governo geral, que as pessoas mal conheciam. Agora, o fazendeiro local, elas enxergavam, elas viam, elas respeitavam e eles acabavam, assim, assumindo o domínio político local no período pré-colonial brasileiro.
Muito bem, é isso aí, boa sorte a todos e até a próxima.